custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, eu estou pensando aqui em propor a criação de uma nova seção no jornal que vai se chamar O Fantástico Mundo de Paulo Guedes. Porque na quinta-feira o ministro da Economia, se referiu ao resultado da arrecadação de impostos federais para afirmar que o Brasil está decolando de novo. Isso no mesmo dia que o país registrou, segundo anúncio feito pelo IBGE, uma retração de 0,1% no terceiro trimestre desse ano, que representa uma nova recessão técnica. E na sexta-feira ele ainda falou: o crescimento está contratado. A conversa de que o Brasil não vai crescer é uma conversa de maluco. Este não é o melhor governo do mundo, mas não é tão ruim quanto estão dizendo. Fausto, é até complicado, comentar as declarações do ministro Paulo Guedes, mas vou perguntar para você se há alguma razão para esse otimismo em relação à economia brasileira. Bem, Glauco, eu acho que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, eles já sabem muito essa resposta, né? Na verdade, o número que saiu do PIB, mostrando aí pelo segundo trimestre consecutivo queda, ou seja, encolhimento da nossa economia, nada mais é do que algo que já vem sendo sentido pelo conjunto da população. A economia está bem longe de estar uma economia pujante, crescente, como aparentemente o ministro tenta mostrar. Ao contrário, ela está engatinhando ali, ela fica rateando, ela fica andando de lado, e agora ela vem decrescendo do ponto de vista dos trimestres anteriores. Isso é o chamado recessão técnica, ou seja, quando durante 2 trimestres a economia cai. É bom lembrar, Glauco, que esse também é o período, pegando aí os últimos 10 anos, o menor crescimento da história do Brasil também. Ou seja, nós estamos num período, do ponto de vista de crescimento econômico, muito, muito aquém da necessidade de um país do tamanho do Brasil. Mas, por outro lado, eu acho também importante a gente olhar e é importante a gente ressaltar, não é só o crescimento econômico que interessa. O que interessa mais é como esse crescimento econômico, ou como essa falta de crescimento econômico, vem impactando a vida das pessoas, a vida das famílias. Afinal de contas, como é que está a vida da população brasileira, a vida do trabalhador? Bem, e aí o número do PIB, na verdade, é muito pior até, muitas vezes, do que aparentemente pode ser indicado ali pela estatística. A qualidade de vida do povo brasileiro caiu muito. Sua renda vem despencando, o desemprego está alto, a capacidade de compra do poder aquisitivo das famílias está cada vez menor, e de alguma forma o que a gente está assistindo é este Brasil, que vai voltando a ser um Brasil em que a fome, de alguma forma, assola boa parte da população. Vamos lembrar, mais de 20 milhões de pessoas no Brasil passam fome, quase metade da população tem algum grau de insegurança alimentar. Tudo isso, de certo modo, é um indicativo de como a economia é incapaz de gerar crescimento, de gerar desenvolvimento social, de gerar bem-estar das pessoas. Esse é o debate principal, Isso é uma coisa, por exemplo, que esse atual governo, o ministro Paulo Guedes, sequer coloca na sua conta, E aí nós vamos vendo como é que isso vai criando este mundo fantástico deles. É um mundo em que o importante, na verdade, é que os meus amigos, que os 30% aí dos mais ricos estejam bem. E aí, sobre este mundo, sobre este aspecto, Glauco, talvez ele tenha razão. Porque o mundo encantado do Paulo Guedes é o mundo dos mais ricos, o mundo daqueles que ganharam com a pandemia, o mundo daqueles que ficaram mais ricos, o mundo daquele que de alguma forma pega as suas economias, ou mais do que economias, pega os seus rendimentos e vão colocar dinheiro nas offshores internacionais, aí, nos paraísos fiscais espalhados pelo mundo. E o pior, Fausto, é que quando a gente vê que existe na verdade, um passivo se acumulando, porque o PIB voltou, segundo os dados do terceiro trimestre, ao patamar pré-pandemia. Mas quando a gente lembra do patamar pré-pandemia, na verdade, no primeiro trimestre de 2020, que é quando a gente está entrando ali no finalzinho de março na pandemia da Covid-19, o PIB já havia caído em 0,5% e voltado ao nível de 2012. Então, quando a gente diz que voltou ao nível pré-pandemia, voltou ao nível de 2012. Vai se acumulando um passivo muito grande em termos econômicos e sociais que começa a ficar muito difícil de ser recuperado, Fausto.
Não, sem dúvida, né? Durante muito tempo no Brasil a gente ouviu a expressão a década perdida, né? A gente ouviu isso desde os anos 80. E de alguma forma essa é uma década perdida, né? A economia não conseguiu minimamente construir mecanismos para sair da onde estava ou para minimamente avançar, como a gente viu no início desse século. Vamos lembrar, né, Glauco? A gente teve no meio de tudo isso um golpe. Nós retiramos uma presidenta democraticamente eleita e tem consequências, né? Ou seja, não é simplesmente uma movimentação qualquer. Você mudou um projeto de desenvolvimento, você implementou um outro projeto de desenvolvimento na qual a tese da concentração de renda faz parte. Ou seja, é preciso fazer o bolo crescer para dividir. O Delfim já falava isso lá atrás, nós estamos assistindo isso novamente. Essas são as bases desse projeto de desenvolvimento e, segundo o Paulo Guedes, o Brasil vai crescer. Vamos ver, vamos assistir isso. Agora vai crescer e vai crescer para quem? Na verdade, se a gente olhar com muita tranquilidade, o Brasil está crescendo para 30%. Uma parte da população está ficando bem, né? Os mais ricos e endinheirados estão cada vez mais ricos. Mas para a grande massa, para a grande parte da população, o Brasil não só não está crescendo, não, as suas condições de vida não só estão anteriores, né, ao que ele vivia, como elas vêm se dissolvendo, né, assim, desestruturando. A gente está vendo isso, por exemplo, no mercado de trabalho, e nos direitos de trabalho, em que aquilo que já se tinha está se perdendo. A gente está vendo isso no processo de desmonte aí dos direitos sociais que vem sendo implementado pelo governo, na desproteção de várias áreas e de várias comunidades, como a gente está vendo no caso dos quilombolas, no caso dos indígenas. Não dá para separar, Glauco, quando a gente fala de PIB, a vida real das pessoas e como a população vive. Há uma ideia também de que o PIB é a grande chave para entender tudo o que está acontecendo, quando na verdade está muito longe disso, né? O PIB é só mais um indicador de como a economia cresce ou como a economia não cresce. E no momento nós estamos com todos os indicadores bastante complicados, né? O PIB vem caindo de um lado, a inflação vem subindo de outro, a desigualdade vem aumentando, a renda média da população vem caindo, tudo isso num patamar aí de desemprego muito alto que foi estabelecido e de até agora, na verdade, ele não cede da forma que deveria ceder, e aí a população vai vivendo a partir dessa nova realidade. Uma realidade que é bastante cruel para o mais pobre e bastante benéfica para os mais ricos. E o pior, Fausto, quando você fala em desmonte de direitos, em desmonte, inclusive da própria estrutura, né, de atendimento social aqui no Brasil, nós temos mais aí, pelo jeito, mudanças previstas na legislação trabalhista. O governo encomendou um estudo e que tem 2 pontos, pelo menos, que já foram divulgados pela imprensa. Um diz respeito ao trabalho no domingo, uma mudança em relação a isso seria que o trabalhador pode ter direito a folgar nesse dia apenas uma vez a cada 2 meses, e também em relação à desvinculação do trabalhador de aplicativo, que seriam mudanças inseridas ali no artigo 3º da CLT, que deve afirmar expressamente que não constitui vínculo empregatício trabalho prestado entre trabalhador e aplicativos informáticos da economia compartilhada. Então, além de precarizar o trabalho, e essa precarização a gente sabe que não gera emprego, e quando gera são postos de trabalho de qualidade muito baixa e de remuneração também baixa. O governo entende isso como um remédio, entre aspas, um remédio que não dá certo, e vai dobrar a dose, Fausto. De alguma forma, eles estão apostando, né? Estão jogando mais fichas nessa ideia de que você precisa escolher entre ter trabalho ou ter direitos. É um pouco essa ideia colocada ali naquele relatório, que de alguma forma ele avança aí sobre um conjunto de direitos, seja direitos específicos de algumas categorias, por exemplo, o direito dos bancários de ter uma jornada de 6 horas, isso é extinto, né, por essa proposta. A questão dos aplicativos, e aí uma visão bastante limitada, porque dá a impressão que tudo é tudo igual, né? Quando na verdade a gente sabe que esse mundo dos aplicativos hoje é uma miríade de atividades e que precisa ser olhado com bastante cuidado. De outro lado, e aí, né, a proposta do governo é essa, ou seja, basicamente, aplicativo é uma questão de empreendedores, não é uma discussão trabalhista, que a gente sabe que é uma grande inverdade. É só a gente olhar aí um conjunto de experiências, um conjunto de vivências das pessoas em que há controle de jornada, que há controle de remuneração, que há minimamente controle
externo, né, sobre a atividade, o que caracteriza ali um conjunto de elementos que vão definindo o vínculo empregatício, mas ainda tem mais, viu, Glauco? Esse relatório ainda fala sobre diminuição do poder da Justiça de Trabalho, alteração na legislação sindical, ou seja, uma ideia de que tem que se pulverizar o movimento sindical, e enfraquecer as lutas, né? Ampliar esta ideia de negociação individual, quer dizer, um absurdo do que a gente foi criado aí pelo atual governo. Já tem uma série de elementos que de alguma forma passa por, de novo, né, ampliar a redução da proteção do trabalho, limitar, né, os diversos mecanismos de fiscalização, os diversos mecanismos mínimos aí de controle, e deixar simplesmente o mercado lidar com essa questão aí do mundo do trabalho. É muito longe de fazer uma proposta de como lidar com quase mais de 13 milhões de desempregados, muito longe de ter uma proposta de lidar aí com mais de 40% da população na informalidade. Se apresenta ali é mais do mesmo, é desregulamentação, é retirada de direitos e é colocar o capital como referência de tudo. Para você ter uma ideia, na proposta deles, Glauco, a organização sindical deverá ser a partir de como o empresário quiser. Se o empresário quiser ter, né, se o empresário quiser organizar a lógica sindical pela empresa, se organiza pela empresa. Se o empresário quiser se organizar pela lógica do indivíduo, se organiza pelo indivíduo. Se o empresário quiser uma lógica maior de categoria, se organiza para o grupo econômico. É isso que está proposto. E chega ao absurdo de sinalizar a regulamentação do lockout, que é de alguma forma, inclusive, construir mecanismos aí das empresas pressionarem a sociedade como um todo para a lógica dos seus interesses. Algo, por exemplo, que é proibido desde a Constituição de 88. São propostas inacreditáveis em qualquer cenário, mas nesse ainda de crise econômico-social pelo que o Brasil passa é ainda pior. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.